hoje, no EcoCast, a gente vai mergulhar nas iniciativas de sustentabilidade aqui na escola. Nosso foco vai ser mostrar como que a sustentabilidade pode ser prática e criativa, como em teatros, caças ao tesouros, vídeos informativos e criações de jogos que transformam desafios ambientais em entretenimento. Nesse episódio, a gente vai conversar com os participantes e entender como que cada uma dessas ações transforma a comunidade escolar. Para o primeiro grupo, o grupo do teatro, eu queria saber como foi um pouquinho do processo de criação. A criação do nosso roteiro para o teatro, ele não foi apenas só escrever, fazer o que cada um iria fazer. Nós tivemos toda a parte de pesquisa com as professoras do maternal, porque a nossa peça era direcionada principalmente para as crianças do maternal, sobre como puxar a atenção deles para toda essa questão da ecologia, para a sustentabilidade, que ainda é uma palavra muito nova para eles. Como que a gente poderia fazer com que eles se sentissem parte da peça, para incluir eles mesmos, e como que a gente poderia fazer cada personagem funcionar melhor na peça. Por exemplo, assim como eu fui, por exemplo, o Sabiá na peça, Teles. Eu fui o ser humano, e o ser humano na peça, ele tinha o papel de poluir o jardim. Só que depois, no final, os insetos, eles davam uma lição de moral em mim, né? Falando que não era certo o que eu estava fazendo e que aquilo poderia acabar com os insetos e maltratar eles. Aí agora eu vou passar a fala pro Vitor. Eu fui o besouro. E minha parte nesse trabalho foi reciclar as garrafas, os plásticos e embalagens. E agora eu vou passar pro Sabiá, que é o João Antônio. Eu sou o João e eu fui o grilo. E meu papel foi muito ajudar, né, os insetos a cuidar do lixo e cantar. E aí eu vou passar a fala para a Lívia. Eu sou a Lívia, eu fui a formiga e aí eu ajudei os insetos a juntarem as coisas, os papéis, os plásticos, e também ajudei a dar a lição de moral no ser humano. Eu sou a Lara, eu fui a Joaninha na peça e assim como os outros insetos, eu ajudei a recolher os lixos que haviam sido jogados pelo ser humano. Então eu vou passar agora para mais um inseto que foi a abelha e é a Duda. Oi, gente, sou a Duda. E o papel da abelha no teatro foi mais ou menos ajudar também os outros insetos, mas ela também fala que era uma abelha que trabalhava muito, e ela falava das flores dela, que se o lixo, né, atrapalhava muito se ficasse por cima. E foi isso. E eu acho que é muito importante isso, né? As crianças são o futuro do planeta e elas têm que ter a consciência disso. Queria saber como que foi a adesão por parte delas do trabalho, do teatro de vocês. As crianças, elas são muito receptivas com a gente também incluiu elas muito no teatro também, a gente brincou com elas, fez pergunta, elas ajudaram a riscar o lixo, aí, né, tinha os dois lixos, falava, e papel nesse e folhas nesse, elas são muito receptivas nesse sentido. E eu acredito que a forma que a gente fez, que foi por forma de teatro, também fez com que as crianças se importassem mais com esse assunto, entendessem mais, porque hoje em dia as crianças elas se entretem mais com os desenhos animados e muitas vezes eles podem ensinar também. Mas o teatro, a gente está ali com as crianças, olhando no olho delas, explicando para elas, e eu acho que elas gostaram muito e todas elas ajudaram também, a gente incluiu muito elas nas brincadeiras e eu acho que foi muito bom. E a gente teve mais grupos que fizeram jogos. Vou passar a palavra agora para o grupo que fez os jogos para as crianças um pouquinho mais velhas e perguntar sobre o processo que vocês tiveram. Bem, o nosso jogo, a gente batizou ele de Ciclo da Reciclagem. É um jogo de tabuleiro que consiste em você identificar os materiais, por exemplo, materiais recicláveis, como vidro, papelão, e enfim. Aonde você tem que identificar qual lixeira correta você tem que descartar o lixo.
E agora eu vou passar a palavra para o Rossi. E bom, com as crianças também foi super tranquilo, elas foram muito compreensivas quanto às regras do jogo, quanto os ensinamentos que nós passamos, e foi uma interação muito divertida de se fazer, foi algo bem legal e que, se futuramente eu tivesse a chance, eu gostaria de repetir. Eu estava até com uma dúvida sobre isso em relação às crianças. Como que vocês transformaram um problema ambiental em uma mecânica divertida e justa para as crianças? Bom, o nosso maior problema foi fazer algo descontraído e algo sério se juntarem, porque isso seria algo bem difícil para criar um jogo e principalmente para prender a atenção das crianças, para elas se divertirem. E já pegando a deixa do Rose, a gente também teve um grande desafio que foi criar uma dinâmica interativa e autoexplicativa, onde que as crianças tiveram que treinar a rápida assimilação do lixo e o seu local de descarte. No trabalho também, a gente teve a parte da reciclagem. No nosso trabalho, todos os elementos deles são 100% recicláveis. Por exemplo, as caixas de papelão e os materiais que foram jogados nelas são feitos do papelão reciclado. E também teve uma adesão de uma parte do projeto da professora Poliana, de Física, onde a gente junta a tecnologia com a ecologia. Que, no caso, a gente usou as garrafas PET, que foram cortadas em tiras e depois moldadas, para usar como filamentos da impressora 3D e fazer as peças do nosso jogo. E isso mostra, não só no trabalho que ajudou a melhorar a qualidade do nosso projeto, mas sim como o lixo pode ser transformado em algo surpreendente. Ficou muito bacana, né, esse teatro de vocês. E eu acho que na mesma pegada do teatro, a gente teve o grupo da Caça ao Tesouro. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre como que foi o processo da criação, de como que foi feito, a dinâmica. Então, a gente pensou em fazer uma coisa mais interativa com as crianças e uma forma de ensinar elas também mais sobre a sustentabilidade. A gente montou um jogo com várias charadas para poder explicar para elas sobre sustentabilidade. Cada charada levava alguma resposta, tipo uma árvore, a água, uma lixeira, coisas que demonstrassem isso. Aí a gente fez essa dinâmica com essas crianças, e foi super divertido e tudo mais. Teve muita... eu acho que foi muito importante no nosso processo de criar o jogo, que é a ideia de recompensa. Porque a nossa ideia foi fazer uma competição entre as turmas, dos meninos e das meninas, para eles poderem ter essa competição mais saudável e colocar em prática não só a brincadeira em si, mas também o que eles estão aprendendo, para ficar mais marcado neles também. A gente também teve o sistema de recompensas. Todos eles ganhavam sementinhas com um bilhetinho que a gente fez, com só uma frasezinha para deixar claro que a gente se divertiu muito com eles e estávamos orgulhosos deles também por participarem. E também tinha o prêmio para os ganhadores. Para a equipe ganhadora, né, eles iam ganhar um chaveiro, que nós mesmos fizemos, que representavam animais que estão em extinção. Então, onça pintada, arara azul, pandas, foram os animais que a gente mais usou, assim. E foi muito interessante também a interação dessas crianças com o que elas ganharam, principalmente em relação à semente, porque muitas ficaram animadas ao verem que tinha uma semente ali, que elas iam poder plantar algo novo, algo diferente, elas iam poder acompanhar o crescimento de uma planta. Então, a interação com elas, além da brincadeira, a interação com o que elas ganharam, também foi uma coisa muito interessante. Eu queria saber como que esse ensinamento por meio de jogos e atividades práticas facilitam no aprendizado da criança, num tema complexo igual a sustentabilidade. Então, eu acho que uma forma mais simples das crianças entenderem a questão da sustentabilidade é vivenciando um pouco disso. Então, quando você faz algum tipo de charada, alguma coisa assim, que leva elas a pensarem sobre a natureza, sobre a importância de cuidar do nosso planeta, eu acho que é uma forma mais simples e mais leve delas conseguirem compreender a importância de tudo isso. Muito bacana a proposta de jogos. Eu, pessoalmente, sou muito fã de jogos de tabuleiro, eu sou muito competitiva, então acho que eu ia gostar muito. Mudando um pouco o foco, pro grupo do vídeo, que eles têm um vídeo que é para as crianças mais velhas, né? Eles já fizeram mais direcionado ao Fundamental 2 e para o ensino médio. Queria saber como que foi esse processo.
Diferentemente dos outros grupos, como você tinha dito, o nosso vídeo ele tinha o intuito de atingir as pessoas mais velhas do colégio. Então, a gente escolheu por fazer um vídeo que mostrasse a realidade dentro da escola, então mostrasse o desperdício dentro da escola. E a gente usou de cenas do nosso dia a dia para impactar os alunos de alguma forma. O nosso vídeo ele foi feito com a ideia inicial de ser postado nas redes sociais. Então, os alunos e pais assistiriam ao vídeo e entenderiam a realidade, o que está acontecendo, com o principal objetivo dessa mudança de postura mesmo de cada um. A gente utilizou de diversos recursos para poder mostrar o nosso dia a dia na escola e o desperdício aqui dentro. Então, por exemplo, a gente fez diversas entrevistas, desde funcionários que falavam do dia a dia e do processo de limpeza da escola e os materiais que eles encontravam, os alimentos desperdiçados, e a gente também fez entrevista com professoras que tinham projetos de conscientização dentro da escola, que já estavam aplicando essa ideia de sustentabilidade com o infantil. E aí a gente escolheu por entrevistá-las para poder mostrar mesmo o processo educativo com relação à sustentabilidade dentro da escola. Muito bacana que o vídeo vai ser postado nas redes sociais. É importante que quanto mais pessoas vejam, mais pessoas conscientizem. Gostaria de acrescentar também, na fala da introdução da Giovana, falar que a gente também entrevistou uma profissional da sustentabilidade que estava aqui na escola na época que a gente fez as gravações, e ela veio para poder nos responder. Ela faz faculdade voltado para essa área, ela faz a faculdade voltada mais para a área de sustentabilidade marinha. Mas ela falou muito com a gente sobre a sustentabilidade na escola também. A gente também coletou dados com a irmã Cristina, que é a irmã que cuida dos gastos da escola. Pudemos perceber que realmente a gente afeta nos gastos da escola e no financeiro. Completando, o que foi dito no início, eu fiz uma entrevista com a professora Graça, que ela disse, pra gente que as crianças elas estavam percebendo que a escola estava ficando muito suja. Tipo assim, tava algo assim que tava para perceber, e que as crianças mesmo tomaram essa iniciativa de falar, olha, tá ficando muito sujo o recreio, as salas. E com isso ela teve a ideia, de iniciar um projeto e ensinar as crianças sobre o que é sustentabilidade. E com isso as crianças foram ensinadas e foram levadas também até os pais, que além das crianças aprenderem, as famílias também estavam envolvidas nisso. E assim a gente fecha o primeiro EcoCast. A gente viu que aqui na escola a sustentabilidade vai bem além da teoria de sala de aula. A gente fez caças ao tesouros, teatros, produção de vídeos e criação de jogos. Todas essas iniciativas viraram ações concretas. Obrigada a todos por participarem e mostrarem como essa iniciativa transforma a nossa escola.